Quantas vezes você sentiu que a dor estava falando mais alto do que a sua fé? Quantas noites passaram em que você ficou em silêncio, com o coração pesado, tentando orar, mas sem forças até para encontrar palavras? Há momentos em que a alma cansa, em que a esperança parece distante e a sensação é de que Deus ficou em silêncio. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Mas existe uma verdade que precisa ser dita logo no início. O silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes, ele é o espaço sagrado, onde Deus está preparando algo que ainda não conseguimos enxergar. O Salmo 30 nasce desse lugar. Ele não foi escrito por alguém que nunca sofreu, mas por alguém que atravessou o vale, encarou a dor de frente e voltou transformado. Davi escreve como quem conhece a profundidade do sofrimento. Ele fala como alguém que sentiu o peso da angústia, que experimentou a fragilidade do corpo, da mente e da alma. Ainda assim, sua história não termina no choro. Ele testemunha que o mesmo Deus que permitiu o vale foi o Deus que trouxe a restauração. O Salmo 30 não é apenas um cântico antigo, é o registro vivo de um renascimento. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que tudo terminou. Talvez a dor tenha te convencido de que a última palavra já foi dita. Mas Deus nunca escreve finais no meio da história. O que para você parece encerramento, para Ele é apenas o início de um novo capítulo. O Salmo 30 nos lembra que o fim da dor não é o fim da vida, é o começo da restauração. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus manteve acesa a chama da esperança. Enquanto a noite parecia interminável, Ele estava silenciosamente preparando o amanhecer. Você não está ouvindo esta palavra por acaso. Cada lágrima que caiu teve significado. Cada clamor que saiu do seu coração foi visto. Deus nunca desperdiça dor. Hoje, o Senhor te chama para viver novamente, para respirar esperança outra vez, para permitir que o renovo que vem dele alcance áreas que estavam cansadas demais para continuar lutando. Este é um tempo de cura, um tempo em que Deus transforma feridas em testemunhos e faz nascer alegria onde antes havia apenas pranto. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido. Há uma cura que não começa no corpo nem nas circunstâncias externas. Ela começa na alma. Ela nasce quando o coração, cansado de resistir, finalmente se rende. É nesse lugar silencioso, onde já não há defesas, que o milagre começa a acontecer. O Salmo 30 é um convite ao descanso, um chamado de Deus para aquietar o coração ferido e permitir que ele haja onde o esforço humano já não alcança. Quantas dores você tentou esconder, quantas feridas aprendeu a disfarçar com sorrisos. Deus conhece cada uma delas, Ele vê além das aparências, Ele conhece as memórias que ainda doem e os pensamentos que te esgotam. E hoje Ele te diz: nenhuma dor é profunda demais para o meu toque, nenhum passado é escuro demais para a minha luz. Quando a alma se aquieta, o céu começa a se mover, e aquilo que parecia esquecido começa, silenciosamente, a ser restaurado. Permaneça comigo. O que Deus está prestes a revelar pode mudar a forma como você entende sua dor e a maneira como você viverá sua cura. Existe algo que poucas pessoas percebem quando falam sobre cura. Nem toda ferida grita. Algumas se escondem no silêncio. Algumas aprenderam a conviver com a rotina. Outras se camuflaram em sorrisos, em força aparente, em frases como "está tudo bem", quando na verdade não estava. Deus vê essas feridas. Antes de qualquer transformação visível, Ele trabalha em um lugar mais profundo, a alma. Há dores que o tempo não resolveu, há lembranças que não cicatrizaram, há palavras que foram ditas há anos, mas ainda ecoam dentro de você.
E talvez você tenha tentado seguir em frente carregando tudo isso, acreditando que descansar significava desistir. Mas o descanso ao qual Deus te chama não é desistência, é entrega. O Salmo 30 nos ensina que a verdadeira cura começa quando o coração para de resistir. Enquanto lutamos para manter o controle, a alma permanece em alerta. Mas quando nos aquietamos diante de Deus, algo invisível começa a acontecer. O peso diminui. A dor perde a voz. E a presença do Senhor ocupa o espaço que antes era dominado pela angústia. Aquietar-se diante de Deus não é fraqueza espiritual, é maturidade. É reconhecer que existem lugares dentro de nós onde apenas Ele pode tocar. É entregar as rédeas ao médico das almas e permitir que Ele conduza o processo. Nesse momento, o céu se move de maneira silenciosa, porém poderosa. Quantas feridas você tentou ignorar? Quantas vezes fingiu que estava tudo resolvido só para não precisar lidar com a dor? Deus não se assusta com o que você sente. Ele não se afasta das áreas quebradas. Pelo contrário, é justamente nelas que Ele deseja entrar. O Salmo 30 revela um Deus que não cura superficialmente. Ele não apenas alivia sintomas, Ele restaura por completo. Ele limpa o que foi contaminado, recompõe o que foi quebrado e devolve vida ao que parecia morto. Enquanto o mundo oferece soluções temporárias, Deus oferece restauração duradoura. Quando a alma encontra descanso em Deus, feridas antigas começam a ser tocadas, palavras que machucaram, perdas que nunca foram totalmente superadas, medos que se instalaram silenciosamente. O Espírito Santo começa a trabalhar em áreas que você nem sabia que ainda precisavam de cura. Não com pressa, não com violência, mas com cuidado, verdade e amor. Talvez você tenha pensado que precisava ser forte o tempo todo, que não podia parar, que não podia se render. Mas Deus não espera a perfeição. Ele espera disponibilidade. Ele não exige que você se cure sozinho. Ele apenas pede que você permita que Ele toque. Neste momento, algo importante está acontecendo dentro de você. Mesmo que você não sinta nada extraordinário, o processo já começou. O descanso precede o milagre. A entrega abre caminho para a restauração. E aquilo que estava pesado começa pouco a pouco a se tornar mais leve. Agora que o coração está sendo aquietado, Deus começa a revelar o fundamento da cura. E por que ela nunca foi um acaso, mas uma promessa sustentada pela sua palavra. Agora que o coração começa a se aquietar, Deus nos conduz a um entendimento essencial. A cura não acontece por acaso. Ela não é sorte, nem coincidência, nem resultado de um momento emocional. A cura verdadeira tem um fundamento sólido, e esse fundamento está na palavra de Deus. Muitas pessoas desejam sentir algo antes de compreender o que Deus já declarou. Mas a fé não nasce do sentimento. A fé nasce do entendimento. Aquilo que você entende, você crê. E aquilo que você crê, começa a moldar a forma como você vive. É por isso que tantos desistem no meio do caminho, querem resultados sem raiz, transformação sem fundamento. O Salmo 30 não é apenas um cântico bonito, ele é uma chave espiritual. Ele carrega o testemunho de alguém que conheceu a dor profunda, a enfermidade, o desespero e também conheceu o poder restaurador de Deus. Davi não escreveu essas palavras em um momento confortável. Ele escreveu a partir do vale, quando estava fraco, vulnerável, sem respostas humanas. Quando Davi declara que clamou ao Senhor e foi curado, ele revela algo poderoso. A cura começou quando ele se voltou para Deus com entendimento, não apenas com emoção. Ele percebeu que Deus não estava apenas interessado em restaurar o corpo, mas em ressuscitar a alma, em devolver vida onde havia sufocamento interior. A palavra de Deus funciona como um remédio espiritual. Quanto mais ela é recebida com fé, mais profundamente ela atua.
Há palavras que não apenas informam, elas transformam. Há verdades que não apenas confortam, elas curam. Quando a palavra entra, ela alcança lugares que nenhuma outra voz alcança. É por isso que você não está apenas ouvindo um conteúdo. Você está sendo exposto a uma verdade viva. Cada versículo liberado é uma semente sendo plantada. Cada promessa declarada é como um bálsamo tocando o interior. Mesmo que você não perceba de imediato, algo está sendo reconstruído por dentro. O Salmo 30 também revela que a dor teve um propósito. Davi reconhece que houve um tempo em que se sentiu seguro demais em si mesmo. Achava que nada o abalaria. Mas quando Deus permitiu que ele fosse confrontado com a fragilidade, não foi para destruí-lo, foi para curá-lo mais profundamente. Às vezes, Deus permite que certas estruturas caiam para revelar o que precisa ser tratado. A dor expõe o que estava escondido, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Quando você entende isso, deixa de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. E é nesse ponto que a cura deixa de ser superficial e se torna transformadora. Davi declara que seu lamento foi substituído por alegria. Isso não é apenas mudança de emoção, é mudança de identidade. Deus não apenas remove a dor, ele substitui. Ele troca peso por leveza, vergonha por honra, tristeza por louvor. Essa é a marca da cura completa. Entender quem é o Deus que cura muda tudo. Quando você apenas pede alívio, pode até experimentar um descanso momentâneo. Mas quando você compreende o caráter de Deus, o poder da sua palavra e a fidelidade das suas promessas, a cura se torna permanente, porque ela deixa de depender das circunstâncias e passa a se apoiar na verdade. Agora que o fundamento foi estabelecido, entramos no momento em que essa verdade deixa de ser apenas compreendida e começa a ser vivida. Prepare o coração. O próximo passo é a oração que ativa aquilo que a palavra já começou a construir dentro de você. Até aqui, a palavra foi lançada como semente, o entendimento foi aberto, o coração foi aquietado, e quando a palavra encontra um coração disponível, a oração deixa de ser apenas palavras, ela se torna encontro. Por isso, eu te peço, se puder, feche os olhos por alguns instantes, não para fugir da realidade, mas para permitir que Deus toque o que está além do que os olhos veem. Respire fundo e permita que cada palavra desta oração encontre espaço dentro de você. Senhor Deus, nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença não com pressa, não com exigências, mas com corações abertos e rendidos. Nós já entendemos pela Tua palavra que o Senhor é o Deus que cura por completo, o Deus que não muda, o Deus que não abandona, o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Neste momento, Espírito Santo, nós reconhecemos, há áreas dentro de nós que precisam do Teu toque. Há feridas que ninguém vê. Há dores que não aparecem no corpo, mas pesam na alma. Há cansaços que não se resolvem com descanso físico. Por isso, nós te pedimos, toca agora onde o esforço humano não alcança. Entra nos lugares escondidos do coração. Alcança memórias que ainda doem, palavras que marcaram, situações que deixaram cicatrizes profundas. Cura, Senhor, a alma ferida. Cura o coração cansado de ser forte o tempo todo. Cura aqueles que aprenderam a sorrir enquanto choravam por dentro. Remove o peso da culpa. Silencia a voz da condenação. Dissolve o medo que se instalou lentamente. Espírito Santo, restaura o interior. Onde houve rejeição, traz aceitação. Onde houve abandono, traz presença. Onde houve perda, traz consolo. Onde houve silêncio, traz paz. Agora, Pai, nós também apresentamos diante de Ti a nossa mente. Mentes sobrecarregadas, pensamentos acelerados, ansiedade que rouba o sono, preocupações que consomem a energia. Em nome de Jesus, acalma a mente agitada.
silencia os pensamentos repetitivos. Que toda confusão interior dê lugar à clareza. Que toda inquietação seja substituída por descanso. Que a paz, que excede todo entendimento, governe agora cada pensamento. Renova a mente, Senhor. Substitui mentiras por verdade. Troca pensamentos de fracasso por esperança. Remove a exaustão emocional. Devolve o equilíbrio interior. E agora, Pai, nós apresentamos também o corpo diante de Ti. Corpos cansados, corpos enfraquecidos, corpos que carregam dores, diagnósticos e limitações. Tu és o Criador de cada célula, o Deus que conhece cada sistema do corpo humano. Por isso, nós declaramos que o Teu poder curador toca agora cada parte do corpo. Toca ossos, músculos e articulações. Toca o coração físico e emocional. Toca o sangue, os órgãos, o sistema nervoso. Onde há inflamação, traz alívio. Onde há desgaste, traz renovação. Onde há dor, traz descanso. Nós cremos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera agora. Não por mérito humano, mas pela Tua graça. Enquanto esta oração é feita, algo invisível está acontecendo. O peso começa a sair. A tensão diminui. A alma encontra espaço para respirar novamente. Nós confiamos, Senhor, que a cura não é parcial. Ela é completa. Ela alcança corpo, mente e espírito. E mesmo que o processo continue, nós sabemos. O Senhor já começou a obra. E aquilo que o Senhor começa, Ele é fiel para completar. Permaneça. Vamos entrar no momento em que a fé deixa de ser apenas oração e se torna declaração. Agora chegamos a um ponto decisivo desta jornada. Até aqui, você ouviu, você compreendeu, você permitiu que Deus tocasse áreas profundas. Mas a fé não termina na oração silenciosa. A fé se completa quando a boca se alinha com a palavra. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você declara, quando está alinhado com a verdade de Deus, começa a moldar o ambiente espiritual ao seu redor. Por isso, eu te convido a não apenas ouvir, mas a participar, mesmo que seja em voz baixa, mesmo que seja apenas dentro do coração. Essas palavras não são frases bonitas, elas são posicionamentos espirituais. Declare agora, com fé consciente: Senhor, Tu ouviste o meu clamor e estás me restaurando. Mesmo que o processo ainda esteja em andamento, eu creio que a Tua mão já está agindo. Declare novamente: a minha alma está sendo curada. Feridas que ninguém via estão sendo tocadas. Memórias dolorosas estão perdendo força. O que estava escondido está sendo tratado pela presença de Deus. Agora, declare sobre o seu interior: eu não sou definido pela dor que vivi. Meu passado não governa meu futuro. O que me feriu não determina quem eu sou. O Espírito Santo está reconstruindo o que foi quebrado. Ele está costurando o que parecia rasgado. Ele está devolvendo a você a capacidade de sentir alegria novamente. Declare agora sobre o seu corpo: meu corpo responde à voz do Criador. Cada célula, cada órgão, cada sistema está sendo alinhado à vida de Deus. A enfermidade tentou roubar o seu fôlego, mas o fôlego pertence ao Senhor. A dor tentou se instalar, mas ela não tem autoridade permanente. Declare com convicção: meu corpo é templo do Espírito Santo, e onde o Espírito de Deus habita, a vida prevalece. Agora, declare sobre a sua mente: a minha mente está sendo restaurada. Pensamentos de medo estão sendo silenciados. A ansiedade está perdendo espaço. A confusão está dando lugar à clareza. Onde havia inquietação, Deus traz descanso. Onde havia exaustão, Ele traz renovação. Onde havia insônia, Ele traz paz. Declare: eu tenho a mente de Cristo. Meus pensamentos são guardados. Minha mente descansa na verdade. Agora declare com fé: o choro não define mais o meu tempo. A noite não é eterna. O amanhecer já começou. Assim como o Salmo declara:
O pranto tem prazo, a alegria tem promessa, e a promessa não falha. Sinta agora o peso diminuindo, o coração se abrindo, a respiração se tornando mais leve. Há uma mudança acontecendo, talvez invisível aos olhos, mas real no espírito. Declare com autoridade: eu recebo a cura completa. Corpo, alma, mente. Essas palavras são um selo espiritual. Quando você as declara, está concordando com o céu. Está dizendo ao mundo invisível que você pertence àquele que cura. Agora, respire fundo. E ao respirar, diga: eu creio e por isso falo. A fé fala antes de ver. A fé declara antes de sentir. O que estava paralisado começa a se mover. O que estava bloqueado começa a se abrir. O que parecia morto começa a reviver. Declare mais uma vez: o Senhor transformou o meu pranto em esperança. O lamento está sendo substituído por força. A dor está sendo convertida em testemunho. E mesmo que o inimigo tente lembrar das quedas, dos erros, dos dias difíceis, responda com fé: eu estou sendo restaurado pelo poder de Deus, não porque mereço, mas porque Ele é fiel. Agora, profetize sobre a sua própria vida. A minha história será marcada pela restauração. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que parecia fim, será lembrado como recomeço. O céu confirma, o espírito se fortalece, o coração encontra descanso. A cura já não é apenas promessa, ela é realidade em movimento. Permaneça mais um pouco. Ainda há algo que Deus deseja selar em você no encerramento desta jornada. Antes de encerrarmos esta jornada, há um último lugar onde Deus deseja nos conduzir. Não é um lugar de pedidos, não é um lugar de declarações, é um lugar de entrega, porque toda cura verdadeira passa pela rendição. Toda restauração profunda nasce quando o coração deixa de se defender e simplesmente se coloca diante de Deus como está. Por isso, se puder, feche seus olhos mais uma vez, não para ouvir palavras bonitas, mas para permitir que esta oração se torne a sua própria voz. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti, sem máscaras, sem justificativas, sem tentar parecer forte. Eu reconheço que cheguei até aqui cansado, cansado de lutar, cansado de carregar pesos que nunca foram meus, cansado de tentar controlar aquilo que só o Senhor pode conduzir. Hoje eu me humilho na Tua presença, não por vergonha, mas porque confio no Teu amor. Eu reconheço que preciso de Ti. Preciso mais do que das Tuas respostas, mais do que das Tuas bênçãos, mais até do que da cura que tanto busco. Eu preciso da Tua presença. Senhor, eu entrego agora tudo aquilo que tenho tentado segurar sozinho. Entrego as dores que não soube explicar. Entrego as feridas que escondi. Entrego os medos que me paralisaram. Entrego as culpas que carreguei em silêncio. Eu confesso que muitas vezes tentei ser forte quando, na verdade, precisava me render. Tentei seguir em frente quando precisava parar. Tentei entender quando precisava apenas confiar. Hoje eu solto. Hoje eu descanso. Hoje eu coloco tudo aos Teus pés. Recebe, Senhor, o meu coração do jeito que está, com dúvidas, com fragilidades, com marcas do caminho. Eu não venho diante de Ti porque mereço, mas porque sei que Tu és misericordioso. Lava-me por dentro, purifica minhas intenções, restaura aquilo que foi quebrado em mim e que eu já não sabia mais como consertar. Quebra todo orgulho escondido, toda autossuficiência disfarçada, todo medo de depender. Ensina-me a confiar novamente. Ensina-me a descansar no Teu cuidado. Ensina-me a esperar sem desespero. Senhor, eu reconheço, sem Ti eu nada posso fazer, mas em Ti eu posso recomeçar. Eu entrego o meu passado com tudo o que doeu, entrego o meu presente com tudo o que pesa e entrego o meu futuro com tudo o que ainda não sei. Seja o Senhor o centro, seja o Senhor o guia,
Seja o Senhor a minha paz. Eu me coloco pequeno diante da tua grandeza e seguro na tua fidelidade. Recebe esta entrega. Recebe este coração quebrantado. Recebe esta vida que se rende. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, Deus age no silêncio. Algo foi entregue hoje. Algo foi solto. Algo começou a ser reorganizado por dentro. Talvez você ainda não veja mudanças externas, mas o céu reconhece a entrega sincera e Deus honra corações que se colocam diante dele com verdade. Ao sair deste momento, leve consigo essa rendição. Ela não te enfraquece, ela te protege. Quando os dias forem difíceis, volte a esse lugar. Quando o peso tentar retornar, lembre-se, você não carrega mais sozinho. Antes de encerrarmos, faço um convite simples. Se esta oração representa o que você entregou hoje, escreva nos comentários. Eu me rendo aos cuidados de Deus. Isso não é para exposição, é um selo de concordância espiritual. Se você conhece alguém que precisa aprender a descansar, a soltar o controle, a se render novamente, compartilhe este conteúdo. Às vezes, uma oração chega onde nenhuma explicação alcança. E se estas orações têm te acompanhado, fortalecido sua fé e te ajudado a caminhar com mais paz, considere se inscrever no canal. Assim seguimos juntos, buscando a presença de Deus em cada novo encontro. Agora, receba esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele receba a tua entrega e te cubra com sua paz. Que o teu coração encontre descanso e que a tua alma seja renovada dia após dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima oração.